Boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 23 de setembro e a gente está começando a nossa primeira aula do terceiro trimestre. Todo mundo deve estar vendo esse livrinho aí. Esse é o livro 00. É onde eu faço a apresentação do professor, ou seja, no meu caso, e da disciplina. E o que tem essa minha apresentação? Primeiro eu vou falar sobre a minha carreira profissional. Depois eu vou falar sobre as minhas qualificações. Depois os meus princípios como professor. Okay? Em seguida eu apresento a disciplina com os objetivos da disciplina, a bibliografia e o cronograma que eu montei para esse terceiro trimestre. E aí eu encerro passando as referências e as ferramentas que eu costumo utilizar nas minhas aulas. O que talvez seja uma informação útil ou não, né? Então vamos começar com a apresentação do professor. Esse moço com a careca brilhante aí sou eu. E meu nome é Marco Maciel. Eu estou no IFTM desde antes do IFTM existir, ou seja, da época que ele ainda se chamava Cefet, mas já estava no caminho para se transformar em Instituto Federal. E na década passada, eu passei praticamente ela toda trabalhando na construção do IFTM. Literalmente, eu acompanhei as obras como diretor do campus Ituiutaba e fui diretor lá durante muitos anos. Também trabalhei em outros institutos, mas depois eu falo sobre isso. Então, a minha especialidade é engenharia de software. Por alguma razão me escolheram para dar essa disciplina de edição de imagens, o que eu acho ótimo, porque eu tenho muito entusiasmo e pouco conhecimento. Eu gosto muito da área, gosto muito de desenho. Eu preparei aqui, estou preparando no caso, porque eu fui pego meio de surpresa para esse terceiro trimestre, porque eu estou preparando um material já. Por enquanto eu estou no livro 4 e eu pretendo ir elaborando esses livros antes de que as aulas aconteçam. Mas a minha intenção, toda vez que eu começo a trabalhar com uma turma, seja ela qual for, é sempre ser o melhor professor que você já teve. Se eu não estiver sendo o melhor professor que você já teve, você tem que me avisar. Por quê? Essa é a ideia, esse é o espírito. Porque é com esse espírito que a gente consegue bons resultados. Qual que é a minha carreira profissional? Então, eu comecei lá na década de 80, quando eu fazia engenharia. Eu fiz algumas engenharias, elétrica, eletrônica, engenharia de computação. Fiz também ciência da computação. E também fiz tecnologia em processamento de dados. Mas nessa época eu trabalhei como digitador e também era professor de cursinho. Ou seja, lá no início eu já era professor. Provavelmente porque minha mãe era professora de português, meu pai era professor de matemática, além de arquiteto, além de engenheiro civil também, ele tinha 3 profissões, 3 graduações. Bom, então, na década de 90, eu fui programador trainee na Codiub, depois virei analista de sistemas. Também coordenei o curso técnico de informática da Prefeitura na Escola Santa Maria e abri a minha empresa. Assim que eu saí da Codiub, abri a minha empresa chamada Valin Software e fui dono dessa empresa durante 14 anos. Essa empresa é formada hoje por ex-alunos meus, que eu chamei para o estágio, depois contratei e depois transformei em sócios. E no final eles acabaram comprando a empresa, quando eu cansei de ser empresário. E durante 12 anos eu fui professor universitário, na Uniub também. Depois eu saí e fui para a FASU. Na FASU eu também era professor, né, universitário, e fui coordenador de algumas coisas na FASU. Curso de Sistemas de Informação, curso de licenciatura em Computação, coordenei a educação à distância lá da FASU e também a avaliação institucional. Na década de 10, eu entrei no IFTM e fui convidado para ser diretor-geral do campus Ituiutaba. Fiquei lá 2 anos durante a construção até entregar a obra pronta e fui chamado para ir para o IFB, Instituto Federal de Brasília. No Instituto Federal de Brasília, eu fui assessor do reitor, presidente de processo seletivo, chefe de gabinete e pró-reitor.
E aí eu decidi voltar para o IFTM e fui chamado para ir para o campus Ituiutaba de novo. E fui diretor lá mais 2 anos, até que eu virei pró-reitor de administração. E fui pró-reitor de administração aqui em Uberaba, né, que a reitoria fica aqui, durante 5 anos. A pró-reitoria de administração me possibilitou ser eleito coordenador nacional do orçamento. E essa coordenadora nacional de orçamento foi uma experiência riquíssima para mim. Eu era o responsável por calcular quanto de dinheiro cada campus receberia. Não do IFTM, mas do Brasil inteiro. Todos os 600 e tantos campos do Brasil inteiro. Como eu era coordenador nacional, eu viajava muito e visitei praticamente todos os institutos e também todos os estados no Brasil. Faltam apenas 4 para eu conhecer. Piauí, Tocantins, Manaus e Rondônia. Todos os outros eu conheço. E aí, agora, no começo da década de 20, eu fui chamado para ser professor de novo. Larguei a parte administrativa. Até tentei continuar na parte administrativa, eu fui candidato a reitor, mas perdi. E aí agora eu sou professor e aluno. Por que aluno? Porque eu sou aluno hoje de doutorado. Então, falando nisso, quais são as minhas qualificações? Além de diversos outros cursos menores que eu já fiz, eu sou graduado em processamento de dados, que na minha época, era o correspondente ao ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tenho especialização em análise de sistemas, especialização em desenvolvimento Java, educação à distância, especialização em administração pública. Tenho também mestrado em ciências da informação e estou fazendo doutorado em educação. Pretendo terminar em março do ano que vem. E acabei de terminar também, eu terminei esse mês, olha só, uma licenciatura em educação tecnológica. Estava fazendo doutorado e licenciatura ao mesmo tempo, nos últimos 2 anos. Sobre princípios. Primeiro, dúvidas não podem esperar. Eu peço que vocês não se acanhem de forma nenhuma a perguntar qualquer coisa que seja. E ela deve ser feita na hora que você tem a dúvida, não deixe para depois, porque se você deixar para depois, você vai esquecer. Tá? Então perguntem na hora em que a dúvida surgiu. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês. Toda pergunta é importante, tá? Às vezes a gente fica acanhado, porque hoje em dia a gente está na era em que a gente tem uma biblioteca gigantesca na mão. Qualquer coisa que a gente não sabe que a gente queira perguntar, a gente pergunta no celular, não é mesmo? A gente vai lá e pergunta, consulta o celular e descobre. Só que a gente está em sala de aula e para que a aula fique dinâmica, é importante que vocês perguntem. Toda pergunta é importante e todo comentário é importante também. E elas fazem parte do aprendizado. Se vocês não perguntarem, vocês não vão aprender o tanto que vocês devem aprender. Concluindo então, perguntar é um ato de nobreza. Perguntar é importante e mostra que a gente está conectado com aquilo que a gente está fazendo, com aquela atividade que a gente está fazendo. Tá? Quarto princípio. Nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Eu também sou aluno nesse momento. Tá? E nesse momento, uma coisa que mais me irrita, principalmente nessa licenciatura que eu acabei de fazer, que teoricamente é uma licenciatura, então é para formar professores, não é isso? Adivinha? Eu cansei de fazer perguntas para os professores e simplesmente ser ignoradas. Os professores não me respondiam. Rapaz, mas eu fico muito bravo com isso, porque os caras estão lá tentando me ensinar a ser professor e a coisa mais básica que eles devem fazer, que é responder uma pergunta, eles não fazem. Isso me deixava muito irritado nesse curso que eu acabei de fazer. E quinto, professor também pode dizer não sei. Aliás, nessa disciplina aqui, eu vou dizer não sei um monte de vezes. Por quê? Porque eu, pelo menos até o momento, sou um professor substituto, né? Como professor substituto, o resultado é que eu não sei muito do conteúdo que eu estou ensinando. Eu estou aprendendo o conteúdo. Aprendendo correndo para poder
passar para vocês e a gente complementar esse conhecimento. Então vai ter muitas vezes que eu vou dizer para vocês, não sei. E algumas vezes vocês vão falar o seguinte, caramba, mas eu sei mais que ele nesse assunto. Isso é importante, porque se você sabe mais do que eu nesse assunto, talvez seja a hora de você falar, professor, deixa eu te mostrar isso aqui. E ensinar não só para mim, mas para todo mundo. Isso enriquece demais esse tempo que a gente vai passar juntos. E lembra, tempo que a gente passa junto é uma coisa mais importante que a gente tem na vida. Vocês já pararam para pensar, se alguém já deve ter dito isso para vocês, tempo é a única coisa na vida que a gente não consegue recuperar, né? Perdeu esse tempo aqui que a gente vai gastar agora das 12h40 até as 4h30, acho que é 4h30, né? Das 12h40 até as 4h30, vocês nunca mais vão ter esse tempo de volta. Então a gente deve usá-lo da forma mais... 3h30? Não, é 4h30. São 2 horários, não são? Não, pois é, eu vou falar sobre essa história de atendimento agora mesmo. Bom, princípio número 6. Todo resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, sabe aquela história de fiz a vista da prova, você concordou com a nota e agora eu não tenho mais que questionar, não tenho mais como questionar a nota? No meu caso, isso não existe. No meu caso, eu acredito que você pode questionar até o último dia de aula as notas das avaliações, tá certo? E você tem o dever de questionar caso você realmente ache que tem alguma coisa errada. E, finalmente, o resultado das avaliações deve ser entregue sempre na próxima aula. Isso é uma coisa que eu tento fazer, às vezes não dou conta, mas vou tentar fazer. Que vocês, na próxima aula, já tenham corrigidos as avaliações que vocês tiveram até o momento, tá bom? Bom, encerrei aqui os princípios. Bom, a disciplina se chama edição de imagens. A duração são 100 horas, e isso corresponde a 120 aulas. Estudo de temas relativos à edição de imagens e diagramação. Utilização de um software de edição de imagens, vocês já tiveram software de edição de imagens utilizando o GIMP, né? A criação de texturas para objeto 3D, a gente vai ver alguma coisa de criação de texturas lá na frente. Software de diagramação, nós vamos utilizar um software de diagramação lá no final do trimestre. Estudos de desenho e pintura digital, a gente deve começar a ver isso agora. Utilização de software de desenho e pintura digital, a gente vai começar a utilizar também agora nesse trimestre. Criação de artes conceituais. O que é uma arte conceitual? Bom, isso fica a cabo da gente discutir ao longo das nossas próximas aulas, né? Esses são os objetivos. Bibliografia. Esse livro do Krita, eu vou utilizar muita coisa a respeito deste livro. Esse livro de Inkscape, ele, se não me engano, ele tem na biblioteca. Esse Scribus, você consegue ele como PDF, se não me engano, e esse Photoshop tem na biblioteca. Caso vocês tenham algum outro livro para indicar, seria importante. Bom, essa bibliografia aqui, ela é importante, mas principalmente, o que a gente vai poder utilizar aqui? Os conteúdos que eu estou elaborando, tá certo? Que eu vou utilizar nas próximas aulas. Esse é o cronograma do trimestre. Eu queria saber o que vocês acham dele. Vocês podem ver que a gente está tendo a aula aqui no dia 23, que é a única aula que a gente vai ter em setembro. E eu fiz uma pequena mudança já nesse cronograma. Vocês podem ver aqui que tem o livro 00. Esse livro 00, ele é chamado de livro porque ele já está no novo padrão de editoração que eu criei para poder elaborar as minhas apostilas. O livro, os outros conteúdos estão sendo chamados de conteúdos porque eles ainda estão no padrão antigo. No momento, eu estou elaborando o livro 5, mas na aula de hoje, por exemplo, eu já vou apresentar para vocês o livro 1. Ele já está lá no Moodle à disposição de vocês.
Então vocês podem ver que a gente vai ver na próxima aula 4 conteúdos, porque o livro 1 ele já vai ser visto na aula de hoje. Esses livros todos têm a ver com crita e teoria de cores. Uma perguntinha básica: vocês viram teoria de cores? Círculo cromático e coisas do gênero? Eu não lembro de ter visto isso nas aulas. Ótimo, então é bom. Se viu, a gente vai ver de novo. Acho que não vimos, não. Ótimo, eu acho que isso vai complementar muito o conhecimento de vocês de edição de imagens, tá? Então tem toda uma teoria de cores, círculo cromático, que a gente vai ver nessas 2 aulas, do dia 7 e dia 14. No dia 21, dia 28, a gente entra na apresentação do Inkscape. O Inkscape é uma ferramenta de edição de imagens também, e que é parecida com o GIMP, tá certo? Mas eu acho que é interessante a gente verificar, apesar dela ser muito parecida com o GIMP, eu acho interessante a gente dar uma passada por ela. Vai ser uma passada muito rápida, tá? Não se preocupe. A gente vai ter aí os conteúdos de 8 até a 14, a gente vai passar rapidinho pelo Inkscape. E chegando em novembro, a gente entra aí nos assuntos mais, como direi, mais cabeções. A gente vai começar a falar sobre uma coisa importante chamada identidade visual. Para quem trabalha na área de edição de imagens, é importante a gente ter conhecimento sobre como se fazer contrato nessa área, como se trabalhar logo de empresas, por exemplo. E aí a gente vai partir para esse conhecimento de identidade visual, desde o contrato até a formação de imagens. E aí a gente vai aprender muito, por exemplo, padronagens para utilização com logomarca, esse tipo de coisa. No dia 18 a gente vai aprender sobre Gestalt. No dia 25 sobre manual de identidade visual, vou apresentar para vocês alguns manuais de identidade visual de uma forma teórica e prática também, claro. Mas em seguida a gente vai finalmente ver o Scribus. O que é o Scribus? O Scribus é uma ferramenta de editoração gráfica. O Scribus ele serve para que a gente crie, por exemplo, trabalhos gráficos como cartazes, folders, panfletos, livros. Ele é utilizado para todo tipo de trabalho, serviço gráfico, tá? E o Scribus é gratuito e muito poderoso. Inclusive é ele que eu utilizo para montar esses materiais, esses conteúdos que vocês vão ver a partir de hoje. E aí eu encerro com um conteúdo a respeito de como fazer impressão do material gerado, um material gráfico gerado. Quer dizer, a gente vai desde a edição da imagem, da pintura, da teoria da utilização da cor, até chegar lá no fim, quando a gente tem que imprimir aquilo de forma profissional. Eu digo de forma profissional porque a ideia é formar aqui profissionais técnicos nessa área. E eu pretendo passar para vocês todo o conhecimento necessário para vocês chegarem até lá. Bom, e para terminar, no dia 16/12, véspera de Natal, a apresentação do trabalho final, que é o trabalho número 12, onde vocês vão elaborar um pequeno manual de identidade visual baseado em todo o conhecimento que vocês vão adquirir a partir da próxima aula. E aí eu pergunto para vocês nesse momento, vamos discutir o que vocês acharam desse cronograma. Vai contar do terceiro trimestre? Não entendi isso. Tá confusa com o quê, Maeli? Não entendi. Eu sou professor de vocês do terceiro trimestre, só. Lá no portal falta nota. Bom, qualquer nota dos outros 2 trimestres é responsabilidade da professora Daniela. A professora Daniela ficou com a responsabilidade de resolver o problema dos outros 2 trimestres. Eu sou professor do terceiro trimestre. Entenderam? Até porque, entendam, como é que eu ia dar nota de segundo trimestre ou de primeiro trimestre se eu nem fui o professor de vocês nesses trimestres, não é mesmo? Nem tem jeito. Ah tá, era isso que eu não estava entendendo, se era o senhor que ia dar nota nos outros 2. Entendi, Maeli, mas realmente a minha responsabilidade é só esse terceiro trimestre aqui.
Os outros trimestres são da professora Daniela, tá bom? Bom, continuando aqui, nós temos ainda as referências de onde eu tirei esse material. Vocês vão observar que todo o material meu, toda a apostila minha, tem as referências. De onde eu tirei esse material? Do projeto pedagógico, do curso, do calendário acadêmico, do curso, e do meu currículo, para poder falar de mim, né? Eu tirei as informações do meu currículo. Finalizando aqui, uma apresentação das ferramentas que eu costumo utilizar e também que eu gostaria de utilizar. Então, ferramentas que eu costumo utilizar: Krita, Scriba, Scribus, Inkscape. Pexels é um site com imagens gratuitas. Synfig é uma ferramenta para animação. Eu sou fascinado com animação, mas eu ainda não tive tempo de sentar para poder aprender o Synfig em detalhes. Eu fico só mexendo bem básico. Audacity eu uso muito, muito. E Kdenlive eu utilizo bastante para poder editar as aulas, que são gravadas e depois são disponibilizadas, editadas, para vocês assistirem quando vocês não puderem utilizar. O Blender é um sonho para mim. Só que eu não consigo utilizar o Blender porque o meu computador é um pouco velhinho. Mas vocês não vão utilizar o Blender nessa disciplina, tá? Vocês vão utilizar o Blender numa disciplina para frente. Se não me engano, é no terceiro ano que vocês chegam a utilizar Blender. O Blender está aqui porque eu gostaria muito de saber, mas eu ainda não tenho como saber como funciona o Blender, porque o meu computador não consigo instalar. Instala, mas não roda. Meu computador trava completamente quando eu tento usar o Blender. Ainda não vai ser dessa vez, Paulo. Vamos para o segundo livro. Antes de ver o segundo livro, eu vou passar para vocês fazer a apresentação de vocês da atividade prática de hoje. Toda aula minha tem uma atividade prática. E antes de passar o livro 1, onde eu faço um primeiro esboço com Krita, eu vou falar sobre a atividade de hoje com vocês, tá? E aí eu entro aqui no nosso AVA, no conhecido Moodle, clico aqui no terceiro trimestre. Estão vendo aqui? Eu coloquei, em vez de eu colocar outubro, eu coloquei terceiro trimestre, porque a aula de hoje não está em outubro, então isso poderia ter criado uma confusão. Mas aqui dentro dessa aula de outubro, de terceiro trimestre, tem o dia de hoje, ó, 23 de setembro. Olha aqui, está aqui o dia 23 de setembro. Ok? E aqui no dia 23 de setembro, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o livro 00 e o livro 01. A aula online, para quem não puder assistir, vai estar disponível para vocês, provavelmente amanhã, antes da hora do almoço. Tá? Você vai liberar a gente 15h30. Quem se achar liberado, pode estar liberado. Eu vou continuar dando minha aula até a hora que eu terminar esse segundo conteúdo, tá bom? Quem precisar sair, pode sair. E quem quiser saber o que aconteceu depois... Peraí, vocês estão perguntando muito rápido. Deixa eu responder uma coisa de cada vez. É o seguinte. Primeira coisa, eu acho essa história de horário de atendimento um horror. Tá? Só serviu para professor trabalhar menos. O que eu acho um fim da picada. Atendimento só serve para ninguém aparecer e eu ficar olhando para a tela, que nem um bobo. Então... eu vou dar as duas aulas. Se vocês não querem assistir a segunda aula, porque acham que não precisa assistir a segunda aula, não tem problema. Até porque a aula está sendo gravada e vocês depois, se precisarem da aula, podem assistir. Entenderam? Vocês podem assistir. Então, eu vou continuar assistindo a aula depois que der às 3h30. E eu prefiro fazer a aula sem intervalo. Eu sei que é recreio, Gabriel, mas eu prefiro não dar o recreio e terminar a aula mais cedo. Vamos negociar assim? Eu acho que é melhor. Agora a pergunta da Carolina. Carolina está querendo saber da chamada. Professor, é porque eles estão presencial, eu acho. Não entendi, Camille. Fala de novo. Eles querem sair 3h30 e voltar às 3h40 porque eles estão presencial. Aí eles precisam de um tempo lá, tal, tipo um recreio. Tudo bem, tudo bem. Eles podem sair e voltar. Na hora que eles voltarem,
eles não têm que se preocupar, porque eles vão ter tudo que aconteceu gravado. Não tem problema, gente, está tudo gravado. Não se preocupem. Vocês estão no presencial, quem precisa ir embora, vai embora. Tudo vai ficar gravado, tá? Com relação à presença. A presença, no meu caso, pelo menos no meu caso, eu tenho que ver, inclusive, com o coordenador, porque eu sou professor dos cursos superiores. Eu não sei exatamente se funciona assim aqui. A presença é dada quando vocês fazem atividade. Toda aula tem uma atividade, fez a atividade, tem a presença. Entenderam? Tudo bem? Para ter a presença é só fazer a atividade. Então, olha que interessante. Vocês podem até, em algum dia, não conseguir assistir a aula. Não tem problema. Vocês vão depois assistir a aula que foi gravada em vídeo e fazer a atividade. E aí vocês vão ter presença naquela aula. Entenderam? Eu ainda tenho que conversar com o coordenador se pode ser assim, porque é assim que eu faço no superior. Se tem alguma dificuldade de fazer assim no curso técnico, mas essa é a minha filosofia em relação à presença, tá bom? Agora, qual que é a atividade prática de hoje? Como eu sei que vocês já têm conhecimento do GIMP, eu elaborei uma atividade prática que é vocês fazerem um material utilizando alguma ferramenta gráfica, tá? Uma ferramenta de edição de imagens. Eu vou ler para vocês essa atividade que vocês já, inclusive, já fizeram. Só que agora vocês vão utilizar alguma ferramenta de edição gráfica. É a seguinte: o aluno deverá elaborar um cartaz a seu respeito. Para isso, ele deve utilizar os conhecimentos que aprendeu nessa disciplina. O cartaz deverá simular um cartaz de filme. O aluno pode ficar à vontade para escolher o estilo de filme que quiser, comédia, aventura, terror, o que quiser. A apresentação deverá responder as seguintes perguntas: quem é você? Como você chegou até aqui? Por que está fazendo esse curso? E o que você vai fazer depois que terminar o curso? Isso tudo deve ser informações que serão colocadas numa peça gráfica que vocês vão fazer simulando o cartaz de um filme. É essa atividade que vocês vão fazer para ser entregue no dia 6 de outubro. Vocês, então, têm 2 semanas para fazer essa atividade. 6 de outubro até meia-noite. Nós, no presencial, vamos sair, pois alguns necessitam pegar ônibus para ir para casa. Que já era o horário que saímos depois assistindo a gravação. Maravilha, Patrícia! E uma boa tarde para todos vocês que estão aí no presencial. Na próxima aula estarei junto com vocês, beleza? Um abraço. Vou continuar aqui com quem pode continuar. Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre o nosso segundo assunto do dia, que é o livro 1, primeiro esboço com o Krita. Então nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer o Krita, criar um documento no Krita, dar uma olhada na interface e na navegação. Depois nós vamos fazer o esboço de um personagem, aprender como que a gente corrige erros no Krita. Nós vamos mover e transformar elementos dentro do Krita e finalmente salvar o projeto. Tá? Professor, você vai fazer isso na prática? Eu, no momento, não vou fazer isso na prática contando com a experiência que vocês têm no GIMP. Tá? Eu acho que desnecessário e muito chato eu ficar aqui fazendo na prática tudo que está sendo proposto aqui. Eu vou, então, passar de forma mais rápida. Se eu achar necessário, eu paro para mostrar no Krita. Inclusive, eu estou com o Krita aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, estou aqui com o Krita aberto. Tá? E voltando para a apostila. Então, o Krita, ele é parecido com o Photoshop, ele tem esse objetivo de ser parecido com o Photoshop, mas o Photoshop ele é um programa de manipulação de imagem, enquanto que o Krita ele foi feito especificamente para pintura digital. Então, como pintura digital, você vai ter como utilizar ferramentas para pintura, pincéis, canetas, lápis de cores diferentes, mas ele não é um programa de manipulação de imagem. Então ele cumpre
ao objetivo que está lá na ementa da nossa disciplina, de passar para vocês o conhecimento de alguma ferramenta de pintura digital. O Krita, ele é gratuito e também é open source, ou seja, vocês vão poder instalar no computador de vocês sem nenhum problema, diferente do Photoshop, né? Então o Krita, o site do Krita é o krita.org. Ele tem essa cara aqui. Ele tem a possibilidade de vocês fazerem doação, já que é uma ferramenta gratuita. E lá vocês também têm a aba para poder fazer download, né? Fazendo o download do Krita, vocês vão ter acesso a essa carinha aqui. Nós temos lá em cima, na parte de cima, deixa eu só colocar isso daqui do lado um pouquinho. Nós temos aqui o menu do programa, que fica aqui em cima. Nós temos uma barra de acesso rápido, que a gente vai ver em detalhes na próxima aula. A parte de iniciar, você pode iniciar um novo arquivo, ou você pode abrir um arquivo antigo. Você tem ainda informações sobre a comunidade e acesso às notícias da comunidade de criadores do Krita. E do lado de cá a gente tem uma grande barra de ferramentas que também vai ser analisada nas próximas aulas. Eu vou clicar aqui num arquivo do Krita e abrir ele aqui para a gente utilizar. Voltando para a apostila, para criar um documento, então, iniciar ou abrir um documento que já existia. Quando a gente abre um documento novo, abre-se uma janela com uma série de possibilidades. Então, deixa eu abrir um documento novo aqui. Para isso eu tenho que fechar esse. Fechei, abri um documento novo e está aqui a janela com uma quantidade enorme de possibilidades. A primeira delas é definir qual que é o tamanho, tá? E vocês podem ver aqui que aparece A3, A4, A5, A6, uma série de texturas, tamanho de papel letter, tabloide e muitos outros. Bom, para quem não sabe o que significa A3, A4, bom, vocês devem saber o que é um papel A4, não é? Mas um papel A4, voltando para a apostila, um papel A4, na verdade, é um papel dividido no meio de um A3. E um papel A3 é um papel dividido no meio de um papel A2. Um papel A2 é um papel dividido no meio de um papel A1. E o papel A0 é o original. Então, se você pegar uma folha A0, que é gigantesca, é uma folha dessas que você coloca em plotter, né? Para fazer grandes formatos, fazer cartazes enormes. Se você quebrar o A0 no meio, você tem um A1. Se quebrar o A1 no meio, você tem um A2. Se quebrar o A2 no meio, você tem um A3. Se quebrar o A3 no meio, aí você tem um A4, que é a folhinha que a gente está acostumado. Essa folhinha que está acostumada é o A4. Inclusive tem A5, tem A6 se vocês quiserem. E aí, no caso, é só você continuar quebrando no meio. Beleza? Bom, a gente tem, então, a gente pode escolher o tamanho do documento nosso aqui, nesse formato. No caso, eu estou usando um pré-definido, que eu estava criando uma imagem de 2000 por 2000 pixels, no caso. 2000 por 2000 pixels. Tá? E a gente aqui pode estabelecer também a resolução da imagem. A resolução da imagem é medida em PPI. O que é PPI? Pixels per inch, ou seja, pixels por polegada. Aqui no caso está PPP, que é pixels por polegada, está em português. Tá? Se fosse em inglês seria PPI. O melhor, se você for imprimir uma imagem, você pode trabalhar com 150 pixels por polegada. Mas para você fazer um trabalho com qualidade adequada para mostrar na tela, uma tela de computador, aí o ideal é você trabalhar com 300 ppi, tá? No mínimo 300 ppi. E você também aqui tem que saber qual modelo de cores, qual padrão de cores você vai utilizar. Existem vários padrões de cores. A gente lá na frente, quando for falar de teoria de cor, a gente vai aprender sobre esses padrões de cores, tá?
Mas o mais importante que vocês devem saber, o RGB, que é o padrão de cores utilizados para você montar materiais gráficos que vão ser utilizados em tela, e o Semica. O Semica é para você trabalhar com cores que serão impressas em impressoras. Tá? Essa é a grande diferença e é o básico que vocês têm que saber sobre essa questão de modelo de cores. Além disso, você tem aqui alguns templates. Então, você tem aqui templates para modelo de animação, template para animação, template para fazer quadrinho, olha que legal. Template para design, design de cinema, design para apresentação usando A3 paisagem e outros tipos de design. Modelos DSLR. DSLR é um padrão da Nikon para fotos. E modelos de textura. A gente acabou de falar de textura, né? Que vocês vão precisar aprender textura. Olha aqui, o Krita tem templates específicos para vocês trabalharem com textura. Olha que legal. Inclusive vários formatos de textura diferentes aqui. Textura para quando você for usar em vídeo 8K. Olha que legal. Bom, então voltando aqui, o que mais a gente pode ver aqui? Aqui a gente também tem outras informações nessa aba aqui do lado. A gente estava vendo a aba dimensões e a gente tem a aba conteúdo aqui do lado. Aqui a gente pode escolher a cor de fundo que a gente vai utilizar no nosso documento. Inclusive a gente pode definir a opacidade da cor do fundo. Isso aqui, essa barra, ela vai para lá e para cá. O que mais nós podemos definir? Chegou aqui, criou o documento do zero, a gente vai ter essa tela aqui. Muito bem. A gente está com a tela desse jeito aqui, e essa é a área, é uma área quadrada, porque eu escolhi o formato 2x2. Tá? E aí a gente precisa aprender como é a interface. Veja, aqui na apostila, a gente vai falar agora sobre interface e navegação. A interface e navegação, então, começa com a barra que nós temos em cima aqui. Nós temos uma série de opções na barra de cima e uma série de atalhos também, como criar, abrir e fechar arquivo, desfazer ações, voltar à ação, trabalhar com gradiente, com textura, com cores e muitas outras funções que a gente vai ver em detalhes. Além da barra, a gente tem a caixa de ferramentas que fica à esquerda. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. A barra está aqui em cima, a caixa de ferramentas está aqui do lado, à esquerda. Essa caixa de ferramentas tem uma infinidade de possibilidades que vão desde você trabalhar com cursor, com texto, com redimensionamento, com seleção e muitas outras coisas. A gente tem também a possibilidade aqui nessa barra de navegação de levá-la para qualquer parte da tela. Olha aqui. Se eu pegar aqui em cima, ó, eu consigo deslocar essa barra de ferramentas para outros lugares da tela. Tá? Isso é verdade para qualquer outra barra que eu tenha aqui. Ok? À direita, nós temos as áreas de propriedades. Então, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, você vai ter aqui as propriedades do documento, mas também da ferramenta que você acionou do lado de cá. E aí você tem aqui, eu coloquei aqui uma série de teclas de atalho. Eu vou utilizar, elas estão todas documentadas aqui, mas eu vou utilizar aqui no nosso documento. Antes eu vou abrir um documento recente, esse aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Bom, mover a área de atalho. A gente pode pressionar o botão do meio do mouse e ó, a gente consegue. Eu estou pressionando o botão do meio do mouse, eu posso mover essa área de atalho. Eu também posso pressionar a barra de espaço e aí eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, mover a área de trabalho. Para aproximar aproximar ou afastar, a rodinha do meio do mouse serve para essas duas coisas, aproximar e afastar. Mas eu posso usar o Ctrl do teclado também. É o Ctrl? Não. É a barra de espaço com o Ctrl.
Aí, se eu baixar, eu distancio. Se eu subir, eu aproximo. Então, ó, Ctrl mais barra de espaço, eu acesso o zoom do Krita. O que mais que nós temos aqui? Eu posso espelhar a imagem. É só teclar M. Teclei M, espelhou. E olha que interessante. Essa miniatura que está aqui no canto, ela sempre mostra a imagem original, para eu não me perder. Então, ó, se eu teclo M, eu espelho a imagem. Se eu teclar Shift, olha que bacana. Por que não deu certo? Shift, pressionando o e-mail, o botão do meio do mouse. Se eu teclar Shift, eu rotaciono a imagem. Eu posso fazer isso com o teclado também. Olha só. No teclado, com o número 4, eu rodo para a esquerda. Com o número 6, eu rodo para a direita. Se eu teclar o 5, eu volto para a situação original. Essas são as teclas de atalho que eu queria mostrar para vocês do Krita. E interface de navegação. Aqui eu já mostrei para vocês, eu tenho a função de miniatura que fica na área de trabalho aqui do lado, nessa área da direita. O que mais eu tenho aqui? Só. E aqui agora, a minha apostila, o livrinho que eu criei, mostra como que a gente vai fazer o trabalho de pintar um esboço de um personagem. No caso, o esboço desse personagem ele já está criado aqui. Eu fiz esse esboço justamente para poder montar a apostila. E vocês podem ver aqui, no canto direito, que eu posso trabalhar com diversas camadas. E no canto direito embaixo eu tenho diversas possibilidades de pincéis e canetas. São muitas mesmo. Olha, eu vou passar aqui, olha só o tanto. Tem até carimbo aqui no final. Olha, eu posso ter a ferramenta carimbo aqui no final. E eu tenho aqui a possibilidade, vou clicar nesse daqui, que é a ferramenta chamada Pincel 6. Pencil 6, são 6 pencils ao mesmo tempo. Bom, aqui eu tenho as camadas, as possibilidades das camadas. O que é a camada? Bom, você vai ver que se eu esconder uma camada, tem um olhinho aqui. Se eu esconder a camada, eu não vejo o que está ali. Se eu esconder aqui, eu escondo o que eu desenhei. Então, são diversas camadas que podem estar aqui. E eu tenho o botão de mais, que está nesse ponto aqui, ó, para criar uma nova camada. A ferramenta da borracha, certo? A ferramenta da borracha, ela está aqui em cima, ó. Se eu clicar aqui, eu vou utilizar a ferramenta da borracha. Tá, mas como é a ferramenta da borracha? Bom, eu vou explicar uma coisa para vocês. A ferramenta da borracha, ela muda de acordo com o pincel que você está utilizando. Se você escolher esse brush aqui, que eu escolhi agora, e clicar na borracha, eu vou ter uma borracha do tipo brush. Vou abrir um novo aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Abri um novo. Consegui aqui desenhar alguma coisa. Bom, observe que eu estou usando um brush, né? Quase que como é que se fala? Uma brocha, né? Em português seria brocha. É um pincel mesmo. Se eu clicar no apagar, ele também apaga no formato da brocha. É isso que eu queria mostrar para vocês, no formato do pincel que eu estou utilizando. Tá? O ideal é você fazer o esboço do personagem num cantinho da tela. Você faz o esboço num cantinho da tela aqui. Opa, deixei aqui. Você faz o esboço do personagem num cantinho aqui na tela, para depois criar o personagem maior aqui na frente. O que mais que podemos ver aqui? Como que a gente pode corrigir erro? Você pode voltar aqui, olha só, voltando aqui você pode corrigir os erros. Inclusive você tem como definir quantas ações você pode voltar lá na configuração do Krita. Se você entrar aqui em configurações, definir, pincel, configurar o Krita. Aqui configurar o Krita, a gente tem as configurações todas e uma delas é você
definir quantas ações você pode voltar. Tá? Achei. Acho que está aqui. Tamanho da pilha de anulações. É isso mesmo. Olha, eu entro em configurações aqui em cima e acesso a opção geral, diversos. No diversos, eu tenho o tamanho da pilha de anulações. Ela está em 30, mas poderia ser 200. Não é interessante você colocar um número muito, muito alto. Por quê? Porque o programa vai ficando mais lento à medida que você vai podendo desfazer muitos passos para trás, tá? Bom, o que mais eu tenho que passar para vocês? Você pode mover e transformar o seu esboço. Então, se você precisar mover e transformar, você tem esse botãozinho aqui. Aí ele já selecionou aquilo que eu tinha pintado. Com esse mover e transformar, eu posso redimensionar, eu posso girar a ferramenta, eu posso reposicionar dentro do Krita. E para finalizar esse primeiro livro, como que a gente salva? Você vem aqui e entra no salvar como, tá? E agora tem, claro, um segredinho no salvar como. O formato do arquivo é KRA, tá? CRA. Ele cria o formato CRA e depois, se você precisar, você pode exportar isso nos diversos formatos de mídia que você tem aí, JPEG, SVG, PNG e todo o resto, até PDF você pode gerar através disso daqui. E aí eu finalizo, não vou sair agora não, eu finalizo então esse primeiro livro mostrando como salvar o projeto. Mostro aqui ainda no livro as referências que eu utilizei para este livro. Finalizei toda a apostila, volto para vocês então para responder. Vamos ver aqui. Os criadores do Krita pensaram em quem está no notebook. Que legal. Muito bem. Quando for fazer textura, tem como visualizar o formato da malha 3D que você quer pintar no Krita. Não sei te responder, Paulo. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz uma textura para utilizar em ambiente 3D. Um dia, quem sabe, eu chego lá. Mas eu ainda nunca fiz isso daí. Mas eu vou, até o final dessas aulas do Krita, dar alguma dica a respeito de textura para vocês, tá? Não se preocupem. Eu estou subentendendo, gente, que como vocês tiveram 2 trimestres de GIMP, vocês já estão meio que escolados em ferramentas de edição de imagem. É claro que o GIMP é uma ferramenta de edição de imagem para um propósito. O Krita é uma ferramenta de edição de imagem, mas para pintura. São propósitos originais diferentes. Ah, mas eu posso fazer o trabalho que eu iria fazer no GIMP, no Krita, ou fazer no GIMP, o que seja? Nem tanto, fiquei sem PC praticamente os 2 trimestres. Pois é, Maiele, mas não seria interessante então você assistir a aula no laboratório com a gente? Ou isso já não é um problema? Agora você está com PC. Agora que tem laboratório, você também tem PC. Então, então você está com um PC. Ok, beleza. Muito bem. Bom, vejam, não posso desconsiderar o que vocês aprenderam com o GIMP. Então, uma coisa que eu não falei antes, mas vou dizer aqui para vocês. A atividade prática de hoje, ela não precisa ser feita no Krita, tá? O objetivo aqui é apresentar a ferramenta para vocês, porque ela deve ser apresentada como conteúdo da disciplina. Agora, se vocês vocês acharem que aprender o Krita é perda de tempo, tudo bem, tá tranquilo. Vocês podem fazer a atividade prática relativa ao dia de hoje, por exemplo, no GIMP. Ah, mas eu quero aprender o Krita, eu achei interessante. Bom, a apostila para poder saber como usar o GIMP, isso eu estou elaborando para vocês e elas vão estar disponíveis. Amanhã eu já coloco as apostilas da próxima aula. São as 4 apostilas, livro 2, 3, 4
e 5, se não me engano, essas 4 apostilas já estarão à disposição de vocês na aula que vem. E são as apostilas que cobrem todo o conhecimento do Krita. Tá? Então, eu gostaria que vocês aprendessem a ferramenta. Afinal, me deu um trabalho monstruoso. Aprender o Krita, eu tive que fazer curso para isso e elaborei material para isso para vocês entenderem. O Krita parece bem mais útil para pintura. Bem legal. Realmente, o Krita existe para pintura. Ele é um aplicativo, inclusive, muito preparado para quem tem aquelas mesas digitalizadoras, que você tem aquelas canetas, né, de pintura. Ele funciona muito bem com aquilo, muito bem. Eu até senti vontade de comprar uma mesa daquela. Mas eu não sou o professor titular da disciplina, né? Eu sou só um temporário nesse trimestre. E aí eu não vou fazer um investimento para uma disciplina que eu sou só professor temporário. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Então fiquem tranquilos, vocês podem fazer a atividade prática dessa disciplina de edição de imagens, essa primeira atividade, no aplicativo que vocês quiserem. Até o Canva está valendo. Se bem que não há muito mérito, porque o Canva faz tudo sozinho, né? Você vai só escolhendo as coisas lá. Eu acho que o mérito não tem tanto no Canva, não. Mas quem quiser utilizar Inkscape, GIMP ou Krita, por favor, fique à vontade. É para enviar em JPEG ou no formato do programa. Eu gostaria que você enviasse em SVG ou PNG. Talvez em PNG. Vocês viram lá que na atividade não está definido qual que é o formato. Então, se você mandar em JPEG, em SVG, PNG, tudo bem. Não precisa ser no formato do programa não, tá, Paulo? Pode ser só o resultado final renderizado, com muitos pixels mesmo, um trabalho profissional. Eu vou então encerrar a aula. Vocês vão ter 2 semanas agora para poder fazer essa primeira atividade. E nós nos vemos no mês que vem. Até o mês que vem, pessoal.